Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre as medidas políticas no combate ao coronavírus. Como a Assembleia Legislativa tem se manifestado em relação ao assunto? Sobre isso eu converso hoje com o deputado estadual Caio França. Tudo bem, deputado? Seja muito bem-vindo. Olá, Roberta. É um prazer poder falar com você e com os teus telespectadores nesse momento difícil que a gente está vivendo. Bem complicado mesmo, né, deputado? Como é que o senhor avalia hoje todas as decisões tomadas pelo governo do estado até agora? Olha, Roberta, no que diz respeito ao governo do estado, eu particularmente defendo a quarentena enquanto medida principal no combate ao coronavírus. Acho que é uma medida mais inteligente e que, claro, tem respaldo pela ciência. Então, eu defendo sim a quarentena. Agora, acho que no meio desse caminho nós tivemos algumas atitudes que foram, na minha opinião, equivocadas do governo, do Estado, nesse caso. A primeira delas, com relação à questão envolvendo os aparelhos celulares, onde parece que o governador falou ou se comunicou mal em relação a isso. Parecia que ele estava, vamos dizer assim, acompanhando, monitorando as pessoas pelo aparelho celular. Acho que foi um equívoco da parte dele, depois tentou corrigir, mas ficou dito pelo não dito. E também uma outra questão que me chamou a atenção negativamente no caso do governo do Estado foi quando o coordenador desse grupo que eles criaram, o coordenador do combate ao coronavírus, o Dr. Davi Wipe, evitou falar na cloroquina, que eu acho que também deveria ter sido mais aberto, mais transparente nesse sentido. No caso do governo federal, a gente percebe que desde o início eles também têm tomado medidas, na minha opinião, equivocadas na maioria delas, porque contrapondo aí o que diz a ciência e tal. Agora, fazendo só um parênteses, acho que as medidas que foram sugeridas pelo governo federal e apresentadas para salvar e para ajudar, na verdade, os empreendedores com o pagamento dos salários, até 2 salários mínimos durante 3 meses, e com a suspensão da jornada de trabalho, acho que foram medidas acertadas. Então, acho que tem um misto aí de acertos e erros, tanto no governo do Estado quanto no governo federal. O que é natural pelo momento que a gente está vivendo, né, deputado? O senhor tocou num assunto que é em relação à cloroquina, hidroxicloroquina. O senhor é a favor? Como é que vê essa questão desses tratamentos ainda hoje alternativos à doença? Eu aprendi, e acho que quando o assunto é técnico, a gente tem que respeitar as autoridades técnicas, nesse caso, os médicos. Então, eu defendo que se o médico que conhece aquele paciente, está acompanhando ele há um bom tempo, defende o uso da cloroquina, acho que é justo que todas as cidades possam dispor disso. Todos os hospitais têm que ter à disposição isso. Agora, não dá para tratar isso como uma regra geral, até porque a gente sabe que a hidroxicloroquina e outros remédios mais fortes têm efeitos colaterais muito fortes. Então, sem dúvida, é importante ter um acompanhamento médico. Mas eu acho que todo esse medicamento tem que ter à disposição em toda a rede pública de saúde. A gente teve uma flexibilização da quarentena nesses últimos dias em algumas cidades aqui da nossa região. Santos é a cidade que ainda segue uma linha mais dura em relação à quarentena, se a gente for comparar a outras cidades como São Vicente, Cubatão, Praia Grande e Guarujá, e também a cidade que a gente tem mais números de mortos por conta do Covid-19. Como é que a Assembleia Legislativa tem trabalhado nesse sentido, principalmente em relação a ajudar a cidade de Santos, onde o número de mortos é maior? Roberta, eu penso que no caso da cidade de Santos, acontece com todas as cidades que são polos regionais, né? Acontece isso com Santos, acontece com Campinas, acontece com Ribeirão Preto, acontece com Presidente Prudente e as outras mais. As cidades que concentram os principais serviços regionais e onde tem a necessidade das pessoas se deslocarem para lá, infelizmente, são as cidades que são mais afetadas. A Santos tem ainda uma outra agravante, que é a quantidade de idosos. Então, sem dúvida que isso tudo preocupa. Então, a nossa ideia na Assembleia, a gente já fez algumas intervenções, repassando recursos para Santos. Foram uma primeira parcela de 4 milhões e 500 mil reais, depois mais uma parcela de 1,5 milhão de reais, através do governo do Estado, por orientação também e reivindicação da nossa parte aqui. As outras cidades da Baixada também foram contempladas, e a gente está sugerindo mais coisas, com relação à ampliação do número de testes, que eu acho que é algo que desde o início a gente tem cobrado muito, reclamado, e que infelizmente o país inteiro não conseguiu ainda dar uma resposta satisfatória para a população. Mas Santos, de fato, eu acho que por concentrar os principais serviços, infelizmente está sendo a cidade com o maior número de pessoas infectadas e também o maior número de óbitos. Mas também entendo que é fundamental que a gente consiga encontrar um equilíbrio aí entre
a preservação da vida, a quarentena, e também a flexibilização do comércio. Deputado, o governo federal discute dar uma ajuda, então, para os municípios e para os estados que tiveram as suas arrecadações afetadas. Qual que é o retrato do estado de São Paulo e aqui da nossa região em relação a isso? É necessário realmente essa ajuda? Porque é difícil saber quem não vai precisar dessa ajuda, né? Esse, salvo engano, é o chamado Plano Mansueto, né? Que é o plano que foi pensado lá atrás, antes mesmo da questão do Covid, e que o Congresso acabou modificando algumas coisas. Mas eu considero que seja importante, sim, você dar um respaldo financeiro para os municípios e estados, porque é na ponta onde as coisas acontecem, são as prefeituras que não têm leitos, muitas vezes, para poder dispor para os seus cidadãos, que não têm respiradores, então as coisas acontecem no município. Em paralelo a isso, eu acho que deveríamos, sim, ter algumas contrapartidas que foram retiradas do texto principal, né, para você poder garantir que os recursos saiam da União e vá para as prefeituras e mesmo para o Estado. É importante que cada um possa se comprometer com algumas coisas, com a redução do endividamento, enfim, com o congelamento de algumas despesas que nesse momento não são essenciais. Então, eu considero importante, sim, que o Plano Mansueto, mesmo que modificado, possa sair do papel para que as prefeituras, em especial as prefeituras, possam ter um respaldo financeiro nesse período difícil. A gente, na Assembleia, já aprovou 4 projetos de lei, todos eles, obviamente, tratam do combate ao coronavírus, e 3 deles eram para confirmar o estado de calamidade dos municípios da capital, São Paulo, que por ter um Tribunal de Contas próprio tem que ter uma aprovação única, e também do estado de São Paulo. E isso cria a possibilidade dos prefeitos terem alguma flexibilização orçamentária. Então, é claro e notória assim, o aumento de gastos em relação à saúde nesse período. Por isso é importante que a União, que concentra os principais recursos, possa fazer o seu esforço também. Falando um pouquinho sobre a questão do isolamento social, agora, deputado, a gente tem nos próximos dias agora o Dia das Mães, né? A gente sabe que alguns comércios, alguns locais já estão começando a abrir com algumas restrições, muita gente vendendo ainda pela internet. O senhor acha que, de certa forma, o Dia das Mães pode interferir nas medidas de isolamento? Acho que as pessoas, aos poucos, estão acabando deixando de cumprir algumas regras estabelecidas, né? Isso, infelizmente, tem um pouco do jeito do brasileiro de tentar também já está um pouco injuriado dentro de casa e tentar fazer alguma coisa. É importante que a gente possa respeitar isso, só sair, né? Enfim, sair de casa aquelas pessoas que não podem mesmo ficar ou por algum motivo especial. Mas, infelizmente, acho que as pessoas acabam desrespeitando um pouco isso desde já. E espero que no Dia das Mães as pessoas possam ter a consciência também que vai ser um Dia das Mães diferente, não dá para reunir a família, em especial as mães e avós que já são mais velhas e que já têm uma certa idade, que estão mais vulneráveis também. É importante que todo mundo possa ter consciência em relação a isso e entender que o Dia das Mães nesse ano vai ser diferente. E assim que passar isso, a gente vai conseguir ter condição de reunir todo mundo, comemorar as datas que passaram também. Então, eu espero que as pessoas possam ter consciência nesse momento do perigo que todo mundo está correndo, em especial as pessoas mais idosas. Essa é a nossa esperança, né? Que a gente tenha um Dia das Mães diferente, mas que tudo isso passe, que a gente volte a se ver, a se abraçar. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre as medidas políticas no combate ao coronavírus. Eu volto já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje são as medidas políticas no combate ao coronavírus. E sobre esse assunto eu converso então com o deputado estadual Caio França. Deputado, a gente estava falando sobre o Dia das Mães no bloco anterior e sobre a questão do isolamento social que tem tido essa flexibilização em algumas cidades da nossa região, apesar dos números estarem subindo cada vez mais. O senhor acha que vai ter algum momento em que vai ter que retroceder, as prefeituras vão ter que reforçar ainda mais essa questão de isolamento? O prefeito tem deixado bem claro que isso vai ser modular. Se as pessoas não respeitarem, infelizmente, algumas liberdades que foram retomadas, elas terão que retroceder. Mas acho que vai depender muito da consciência de cada um. Eu acho que nós tivemos aí um fim de semana que nós perdemos muito, né, com relação aos números, nós caímos muito com o número de isolamento, algumas pessoas que acabaram não respeitando nem mesmo as orientações que foram dadas pelos médicos, pelos próprios prefeitos em relação a isso. Então, eu acho que eu torço para que isso não aconteça, né? Torço e trabalho para que isso não aconteça, mas infelizmente
se as pessoas não respeitarem, infelizmente nós vamos ter que retroceder. Acho que é importante essa decisão que foi tomada, que a partir do dia 1º de maio, todas as cidades da Baixada Santista estão obrigando o uso de máscaras, né? Nesse momento ainda é de conscientização, as pessoas que não têm condição de comprar uma máscara, ou enfim, não têm informação, tem muitas prefeituras que estão fornecendo isso, em especial para as famílias mais carentes, mas as pessoas têm que se conscientizar. Nada melhor do que a consciência das pessoas. Não tem uma lei que você vai fazer que vai obrigar a pessoa a ficar em casa, se não tiver a consciência. A gente sabe da nossa defasagem em número de leitos, a gente sabe da nossa dificuldade nos respiradores. Isso não é só na Baixada, né, Roberta? É de maneira geral no Brasil todo. E até no mundo inteiro. A gente tem visto aí outros países no mundo até em uma condição muito pior do que a nossa. A própria Itália, que a gente sempre falou muito, os Estados Unidos, tem muita dificuldade, ou tratou muito mal essa questão ao longo desse tempo. Então, a gente precisa enxergar também os países e entender que é uma questão muito séria que precisa ser... as pessoas precisam respeitar. O senhor falou agora sobre a questão da obrigatoriedade do uso das máscaras. Eu tenho informação de que em Santos, quem não cumprir essa determinação, a partir do dia 1º de maio, existe multa para pessoa física de R$100 e para pessoa jurídica a partir de R$3.000. Em São Vicente, acho que a multa é só para pessoa jurídica, R$3.000. As demais cidades eu não tenho essa informação. O senhor sabe me dizer como é que está esses cenários nas demais cidades? Vai haver uma cobrança em relação ao uso das máscaras e aí eu pergunto, uma cobrança financeira para quem não utilizar? Eles tomaram uma deliberação no CONDESP, então as 9 cidades, a partir do dia 1º de maio, está obrigatório o uso de máscara. Acho que todos os prefeitos, nenhum deles quer multar, quer, enfim, chegar nesse nível com as pessoas. É mais para aquelas pessoas que abusarem, né? A gente está orientando, está deixando um tempo para que as pessoas possam se adaptar ao uso das máscaras, inclusive com o fornecimento em alguns casos, mas eu acho que todas as cidades vão acabar tendo que fazer alguma medida dessa maneira. Cada uma pode regulamentar de um jeito, com multas diferentes, em valores diferentes. Pessoa jurídica é uma coisa, pessoa física é outra. Mas eu acho que, infelizmente, é claro que vai ser a exceção. Mas você sabe muito bem que tem casos que só quando dói no bolso que as pessoas sentem, né? Foi assim no caso do cinto de segurança, não sei se vocês lembram. Sim. Também. Antigamente era orientativo a questão do cinto de segurança. Foi quando começou as pessoas a multarem e as pessoas passaram a respeitar mais. Então, vão ser as exceções, mas infelizmente eu acho que tem que ser sim a partir do momento que foi decidido. Nós demos aí um prazo, os prefeitos na verdade deram um prazo de 1 semana, que eu acho que é bastante suficiente para as pessoas se adaptarem, e está mais do que provada que a máscara ajuda ao menos a minimizar os impactos desse vírus. Então, já que a gente está falando de medidas econômicas, né, que a multa vai doer no bolso, não é um bom momento, né, deputado, para a gente ter esse tipo de prejuízo, mas falando sobre essas medidas econômicas relacionadas ao coronavírus, os deputados da Alesp vão reduzir os seus vencimentos nesse momento? A gente tem já alguns prefeitos aqui da região que já anunciaram que vão ter redução de 30% no seu salário, de alguns secretários, vice-prefeito também. Como é que está essa situação em relação à Alesp? Roberta, a Assembleia Legislativa de São Paulo foi a primeira Assembleia Legislativa do país a tomar essa decisão, né? Um dos principais parlamentos do país. A gente apresentou o projeto na semana passada, na sexta-feira passada agora nós aprovamos a urgência, eu votei favorável à urgência, que faz com que o projeto possa correr com mais rapidez, deu um dia só de apresentação de emendas, as comissões elas correm em conjunto, então tudo isso facilita e é possível que essa semana ainda a gente tenha aprovado esse projeto com relação à redução de despesas. É importante esclarecer quais são essas reduções. A principal delas, 30% do salário de todos os deputados. Além disso, 30% da verba de gabinete que é utilizada pelo deputado. 30% de todos os contratos que a Assembleia tem hoje, com segurança, com limpeza e outros mais, a mesa diretora da Assembleia também terá que diminuir. E aí tem uma questão envolvendo também a assessoria comissionada, ou seja, os assessores que trabalham com os deputados em até 20% do seu salário também. É uma demonstração, é um gesto importante nesse momento que nós estamos vivendo, que a Assembleia vai dar. Eu acredito muito que esse projeto vai passar, acho pouco provável que ele não passe. Eu já antecipadamente havia cobrado para que a mesa pudesse apresentar esse projeto, já que eu, enquanto deputado, não tenho competência legislativa para isso. Qualquer projeto de redução de despesas
obrigatoriamente tem que ser da mesa, então nós provocamos a mesa para que pudesse fazer esse tipo de ação. Vamos devolver 320 milhões para que o poder público possa investir exclusivamente no combate ao coronavírus. Aí tem algumas emendas, que algumas delas melhoram o texto. No meu caso, o que eu quero? Eu apresentei uma emenda, Roberta, exigindo que esse valor somente passe pelo Estado. O Estado só seria um mero repassador. Eu fiz uma conta per capita, colocando esse dinheiro na ponta, nos municípios. Então, a gente fez uma conta per capita que daria mais ou menos R$ 8 por habitante nas cidades. Cidade, por exemplo, com 100 mil habitantes, vai receber R$ 800 mil, e assim por diante. Então, é uma ideia que eu tive, tenho o apoio de alguns colegas, vamos ver se a gente consegue aprovar. De qualquer forma, independente de ser aprovada ou não a minha emenda, eu votarei favorável. Eu só acho que é importante que a gente possa repassar isso para os municípios diretamente, para que não fique concentrado nas mãos do governo do estado, até porque quem tem mais condição de definir onde gastar melhor isso são os gestores locais. A gente fala muito em municipalismo, em revisão do Pacto Federativo, nós precisamos fazer com que isso possa acontecer na prática. É isso aí, é onde conta a história, né, deputado? A gente vai para um rápido intervalo, então, e na sequência a gente continua a falar sobre medidas políticas no combate à Covid-19. Volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são as medidas políticas no combate à Covid-19. Sobre esse assunto eu estou conversando com o deputado estadual Caio França. Deputado, a gente estava falando sobre as medidas econômicas, né? Tudo que a Lesp tem feito para tentar trazer esse dinheiro no combate ao Covid-19 e discute se não seria correto repassar a verba do fundo partidário, então, para o combate à doença. O que o senhor pensa a respeito disso? Roberta, desde o primeiro momento eu me manifestei favoravelmente a essa medida. Acho que qualquer outra coisa pode esperar, né? Inclusive a eleição, inclusive os gastos da eleição. O que não pode esperar são a vida das pessoas. Então, a gente tem defendido isso. Agora, claro, é uma decisão que cabe ao Congresso Nacional. A gente tem feito pressão, já fiz isso oficialmente pela Assembleia Legislativa também. Outros diversos colegas falaram a esse respeito. Mas é uma tarefa que cabe iminentemente ao Congresso Nacional decidir isso. Eu tenho informação aí de bastidores de que eles estavam aguardando esse mês de abril para poder tomar uma decisão. Claro que o presidente da Câmara tem muito poder, né, sobre a pauta, em todos os parlamentos, não é só na Câmara Federal, não, em todos os parlamentos o presidente tem muito poder. Então, o presidente Rodrigo Maia tem a tarefa de colocar isso em pauta, e eu aposto com qualquer um que, se colocar em pauta, com certeza será aprovado. São mais 2 bilhões de reais, se for pensar só no fundo eleitoral, e mais 1 bilhão se for o fundo um fundo partidário, para que a gente possa utilizar também no combate ao coronavírus. Como disse, nesse momento, muitas coisas podem esperar. A vida das pessoas não pode esperar, então, por esse motivo, com certeza, sou favorável a essa medida. Oi, deputado, falando então em relação à questão da saúde, a gente tem um número do aumento dos casos de mortes aqui na nossa região. O senhor acha que a Baixada Santista ainda pode entrar em colapso, um colapso na saúde e na economia? Roberto, a gente sabe que o número de leitos na Baixada Santista não é de hoje, não é por conta da Covid que está abaixo do que deveria. Isso já é um pleito nosso de muito tempo. A gente tem hoje, como eu já falei, 750 leitos de enfermagem e 250 leitos de UTI. A média é que na enfermagem a gente tenha 60% de ocupação e na UTI já 80%, em alguns casos até mais do que isso. Então, é claro que a gente está abaixo do que gostaria. E é por esse motivo que eu considero a quarentena tão importante, né? O distanciamento social, para a gente poder, como dizem os especialistas, achatar a curva, fazer com que as pessoas vão acabar pegando, a maioria das pessoas, mas no maior tempo possível, e aquelas que precisarem de UTI ou mesmo de uma orientação médica, elas possam ter condição de ser bem recebidas. Então, me preocupa muito, sim, e por isso que a gente defende que a ciência, a medicina, os especialistas possam guiar as nossas decisões, para não ficar uma coisa, eu acho isso, eu acho aquilo. Olha, eu prefiro seguir as orientações de quem estudou para isso, de quem se preparou para isso, e claro que é importante, eu compreendo também a questão de você achar um meio termo, um equilíbrio, para que as coisas possam voltar a acontecer, as atividades, em especial aquelas que são essenciais, claro, com mudanças de realidade, com mudanças em relação à higiene, a gente já falou aqui sobre o uso de máscaras, a obrigação, e também a higienização das mãos, entre outras mais, que nós vamos ter que nos acostumar daqui para frente, porque vai ser uma realidade nossa. A vida mudou, né? Deputado, muito obrigada pela sua participação, sucesso e saúde.
Eu que agradeço, Roberto. Um abração a você, a todos os telespectadores. Vamos juntos aí sair dessa. Valeu. Obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique bem, fique em casa. Tudo isso vai passar. A gente se vê. Até mais.